Bem que ela foi avisada que as coisas poderiam mudar quando retornasse para sua vida real. E não é que mudaram mesmo? Erin, quer dizer, a tia Mizu, acordou do seu coma no hospital onde estava internada e, para sua surpresa, recebeu uma família preocupada e amorosa com ela. Até o pai e a avó, aqueles que sempre demonstraram seu ódio bem abertamente, estavam ali pedindo perdão, se arrependendo de como a trataram todos aqueles anos, usando como desculpa o fato que eles haviam tomado uma péssima decisão e por conta dos próprios atos ela estava naquele estado. E agora eles queriam ali evitar perdê-la novamente. Tá bom, a gente finge que acredita. Tudo isso fazia parte da armadilha Guardião das Estrelas, aquela entidade que queria consumir o resto do fragmento da tia Mizu que permanecia ainda viva. Infelizmente, seu plano estava dando bem certo, tá? Tia Mizu não recordava de ser a Erin, muito menos a missão que ela tinha ali naquele mundo real. Apesar de se sentir estranha com a família sendo toda carinhosa e cuidadosa com ela, ela estava feliz porque ela sentia pela primeira vez aquele ambiente acolhedor. Fazendo um passeio pelo pátio do hospital, ela relembrava a pequena conversa que havia tido com os parentes, que comentaram que algumas vezes ela até acordava do coma, mas voltava a dormir. Mesmo não estava lembrando dessas vezes que ela acordava. E sempre que ela tentava ali forçar a memória, ficava com dor de cabeça. E andando por ali, um rapaz passou pertinho dela, deixou cair uma corrente no chão e, vendo que ele não percebeu, ela foi lá e o alertou. Quando o moço virou em sua direção para ver o que ela queria falar com ele, ela ficou encantada. Ele era muito bonito. E já viu quem é, né? Nosso Lulu, o doguinho dedicado, que estava ali infiltrado no mundo dela, mas dessa vez com aparência muito mais velha e usando o velatão para esconder o grisalho. Para nossa tristeza, a Mizu não recordava quem ele era. Agiu como se ele fosse um rapaz muito bonito, até comparando a beleza dele à de uma celebridade. Lulu agradeceu o alerta sobre o colar que tinha caído e a convidou até para ele pagar ali uma bebidinha naquelas máquinas que ficou por ali. E mesmo não achando que isso fosse necessário, no fim ela aceitou, né? Afinal, aquela beleza estava chamando a sua atenção. E conversando ali um pouco com ele, ela descobriu que o Lulu estava ali de visita a um conhecido que estava hospitalizado também. E como ele considerava a pessoa muito importante em sua vida, ele foi lá visitar. O engraçado para ela é que ele respondia sempre olhando bem fixo em seus olhos, sabe? Mostrando uma intimidade, como se ele já se conhecesse há muito tempo, a ponto até de ela sentir que essa pessoa que ele foi visitar fosse ela. Mas não achando que isso fosse possível, né? Porque para ela era a primeira vez que estava vendo ele. Apenas comentou que o amigo dele era uma pessoa muito especial, né? Pra ele estar ali visitando e tudo. Infelizmente, nosso doguinho obediente não podia ficar muito tempo e logo se despediu dela, mas antes de ir, ele a felicitou pela alta que ela havia recebido e depois foi embora. Nisso ficou muito tempo ali encantada com a beleza e a simpatia do nosso Lulu, que demorou até para notar que ele sabia que ela tinha tido alta. Aquela era uma informação que ela não tinha dito em nenhum momento que eles estavam conversando. No entanto, ela deixou isso passar, não estava nem aí com essa situação. A beleza dele valia mais do que qualquer curiosidade. Olá, eu sou a Fá e esse é o Portal Pão. Hoje começa a terceira temporada da nossa menina dragão Pink e a história tá cada dia melhor. 1 hora de vídeo com edições que eu nunca trouxe aqui pro portal, tá? Então dá uma força aí deixando o seu like no início e entrando no nosso clube de viajantes para dar aquela força ou auxiliando no Live Pix, porque esses meses aí a guia não vai receber nada do YouTube, tá? Infelizmente, como vocês sabem, o canal tá no limbo. Espero que com esse vídeo ele melhore um pouquinho a situação. E agora vamos voltar para nossa viagem. No dia seguinte, ela foi finalmente liberada do hospital para voltar para casa e estava ali aguardando a mãe que estava resolvendo as burocracias da sua liberação para voltar. Estava feliz porque a mãe tinha tomado toda a frente de tudo para poupá-la de fazer qualquer esforço e estava bem atenciosa e toda preocupada com ela. Ela nunca tinha sido tratada dessa maneira pela mãe, então estava se sentindo muito bem, recebendo todo aquele carinho. Imaginava até que essa era a sensação que os irmãos dela sempre tiveram da mãe todos aqueles anos. Como a burocracia estava levando muito tempo ali da mãe, ela resolveu esperar lendo a sua novel favorita, acreditando que tinha muitos capítulos acumulados, porque ela ficou bom tempo aí inconsciente, fora do ar. Para sua sorte, o celular dela, que tinha quebrado, ainda estava funcionando, mas quando ela acessou o site onde ela lia a web novel, ela achou tudo um
um tanto estranho. A capa, a sinopse, os personagens, tudo estava diferente. Ela não recordava das coisas serem daquele modo, mas ela também não sabia como explicar que aquela novel não parecia a mesma novel que ela tinha lido. Infelizmente, ela não conseguiu ficar pensando muito sobre isso porque a mãe, do nada, chegou já arrancando o celular de suas mãos. Seu comportamento estranho e repentino assustou a filha. Ela ficou sem entender o motivo da mãe estar agindo daquele jeito. E percebendo que tinha pego ali pesado, a mãe da Miso logo voltou a atuar, né? Pagando de mãe preocupada. Dizia que o celular já não servia para ela porque estava quebrado. E sem devolver o aparelho, apenas prometeu que iria comprar um novo para ela. Como o aparelho só estava com a tela quebrada, porém funcionava perfeitamente, a Miso não via necessidade de ter que comprar um novo. Então ela pedia para a mãe devolver o celular. Só que a mais velha se negava a devolvê-lo. E mudando a abordagem para convencê-la a não pedir o celular de volta, ela fingiu que a culpa pelo acidente foi causada por conta do aparelho e que ela estava muito preocupada que isso voltasse a acontecer se ela deixasse ali ela com o aparelho em mãos. O problema é que o pouco que a Miso recordava do seu acidente, ela sabia que o aparelho não tinha nada a ver com isso. Ela lembrava assim que o aparelho caiu no dia no chão, quebrando assim a tela, mas não foi ele que causou o seu acidente. A gente lembra que ela ficou parada propositalmente na frente do carro vindo, devido a toda a depressão que ela tinha acumulado por conta do comportamento da família com ela. A mãe, percebendo ali que a filha continuava relutante em aceitar sua decisão, apelou para o sentimentalismo, abraçando a Miso, mostrando medo que ela ficasse feliz como no passado, como se estivesse ali removendo apenas os gatilhos que pudessem fazer ela querer se desviver novamente. No fim, a Miso terminou aceitando toda aquela situação, que a mãe ficasse com seu celular, pois ela entendia a preocupação da mãe, né? Que a filha ali tinha acabado de sair de um coma depois de tentar se desviver, então ela entendia ali a preocupação, mas mesmo assim, uma coisa dizia a ela que não fazia muito sentido, que tinha algo estranho, mas ela não sabia definir o que era isso. A Miso ganhou um celular novo, sem ter acesso ao antigo, e também foi obrigada a voltar a morar com os pais. E sua vivência com eles era bem diferente da do passado, porque todos a tratavam muito bem. Todo mundo ali tentava agradá-la, queria saber o tempo inteiro como ela estava se sentindo, o que ela precisava. Era tanta preocupação que até o pai, que nunca se importou com nada sobre ela, apareceu na frente da porta do quarto dela uma noite para desejar-lhe boa noite e dizer eu te amo. Era um comportamento totalmente atípico que ela estava tendo dificuldades em se acostumar. Seus pais nunca disseram que amava. Aquilo não era natural, não combinava com eles. Mas ela sentia que ouvir isso de outra pessoa, aquele homem que sempre surgia em seus sonhos e abraçava com muito amor e ternura uma garota de cabelos rosados, o tom de voz e o carinho que ele demonstrava parecia muito mais natural. Ele fala eu te amo e agir daquela forma do que ela vê os pais fazendo isso. Porém, ela não sabia quem era aquele cara, quem era aquela criança e por que ela sonhava com eles. E ainda tinha outro problema. Toda vez que ela acordava, ela esquecia do que havia sonhado. Ela só ficava com a sensação que sonhou alguma coisa boa. Sempre que ela tentava forçar a mente para lembrar o que foi exatamente que ela sonhou, ela ficava com a mente bem nebulosa e uma dor de cabeça logo estourava, impedindo assim que ela conseguisse recobrar as memórias. E 3 anos se passaram com ela vivendo ali na vida real, junto com os pais, mas ela não conseguiu manter isso por muito tempo. Isso porque ela não estava se adaptando àquele tratamento amoroso da família. Ela estava se sentindo um peixinho fora d'água. Ela ainda continuava com aquela vibe de algo tá estranho, isso daqui não tá certo. Os sonhos com o Erno também se mantiveram todos aqueles 3 anos e ela continuava não conseguindo recordar quem ele era porque ela sonhava com isso ou o que ela havia sonhado de fato. De tudo o que estava passando, a única coisa que se mantinha intacta era a estranheza de viver com a família. E por conta disso, ela resolveu arrumar um emprego e até alugar um apartamento afastado deles. É claro que a família não aceitou de início sua mudança, mas não conseguiram impedi-la, né? Ela também não queria se afastar de toda a família. Na real, ela só queria não viver 24 horas com eles dentro de uma casa porque ela estava se sentindo incomodada. Ela ia continuar tendo aquele bom relacionamento com eles, mesmo morando fora. E ali, arrumando suas caixas de mudanças no quarto, ela acabou achando uma caixa estranha que estava bem jogada no cantinho e ela não recordava nada
nada sobre essa caixa. E também não teve muito tempo para verificar o conteúdo, porque a família estava ali auxiliando com a mudança e ela achou melhor guardar aquela caixa dentro da bolsa para verificar mais tarde o que era. Os irmãos estavam até ajudando ela com a mudança, foram eles que ajudaram com as caixas, se colocaram à disposição quando tudo terminou, caso ela precisasse de alguma coisa. Veja só, logo eles que odiavam ela, não queria que ela pedisse ajuda nem nada. A mãe também ficou ali do lado, pedindo que ela informasse tudo o que acontecia, mesmo que elas não estivessem mais morando juntas. Atitudes que nunca tiveram com a Miso, né? Mas que agora estavam ali como uma família propaganda de margarina. Quando finalmente os parentes foram embora, deixando ela ali só na frente do prédio, quem aparece é nosso Lucílio. Dessa vez, ele estava como um vizinho que morava por ali. Ela, é claro, lembrou rapidamente dele, até porque, né, a beleza dele ainda era um fato que chamava muito sua atenção. E puxando ali assunto, ela perguntou sobre o amigo, que estava também hospitalizado no mesmo local que ela. Ele então respondeu que ele já tinha recebido alta, porém eles ainda não haviam se visto desde então, mas que ele tinha ali muitas esperanças que agora seria diferente, eles iriam se reencontrar com mais frequência. E ele continuava respondendo as suas perguntas daquela mesma maneira do seu primeiro encontro, como se ela fosse a pessoa que ele estivesse falando. E mesmo achando essa sensação estranha, ela não seguia, nem perguntava nada pra ele a respeito disso, dessa sensação que ela tinha, que ele estava falando sobre ela. Deixava passar e até, por conta da beleza dele, marcou de eles se encontrarem pra tomar um café um dia. E eu só fico pensando se o Richard ficar sabendo que ela convidou o Lucílio para uma cafeteria, ele é capaz de destruir a cafeteria, né? Depois de combinar esse encontro, o nosso Lulu, infelizmente, deu partida, né? Falou, precisava ir e foi embora. E eu tô achando que ele tem limite para ficar nesse mundo. Ela então voltou pro apartamento, ficou ali lamentando ter esquecido perguntar o nome dele pela segunda vez, mas como ele morava ali pelas bandas, ela tinha esperança de que na próxima vez que eles se encontrassem, ela pudesse perguntar o nome e o contato dele. Ela finalmente recordou daquela caixa estranha que ela tinha achado no quarto, resolveu pegar para abrir e ver o que tinha dentro, e encontrou nela uma bela esfera e um caderno antigo. Quando ela abriu o caderno, ela ficou bem chocada, pois era a história que ela havia escrito quando criança, um objeto que era até muito importante para ela, e ela não entendia por que todo aquele tempo esteve jogado em um canto em seu quarto. Porém, não foi somente isso que chamou a atenção dela. O enredo era igual ao que ela recordava da novel de Adotada, o que não fazia o menor sentido porque aquela história foi escrita por ela quando criança. Desde o dia que ela havia voltado, recobrado a consciência e a mãe roubado do seu celular, ela tentou usar outros meios para tentar achar a obra do jeito que ela se lembrava. Navegou por vários sites e toda vez que ela achava a obra de Adotada, era aquele mesmo enredo e personagens estranhos que ela não conseguia se recordar. Porém, a história que ela estava ali em mãos, escrita no seu passado, era exatamente como ela lembrava da webnovel. Ela não entendia por quê e ficou com muitas dúvidas se o tempo que ela havia passado em coma acabou misturando ali as coisas na sua cabeça e ela estava confundindo as coisas, e a obra original sempre foi aquela e ela estava confundindo com a história dela que ela escreveu no passado. Enfim, ficou com essa pulga atrás da orelha. E como se estivesse pressentindo que a filha estava recobrando as memórias, a mãe telefonou para ela. Não fazia nem muito tempo que as duas tinham se despedido naquele mesmo dia. Ela até achou estranha a ligação, não deu nem tempo para sentir saudade. A mãe, como sempre, demonstrava aquela preocupação exagerada, sondando o que ela estava fazendo e dando até ideia para ela não ficar pensando muito, somente se preocupar com o amor que a família oferecia a ela. Aquele papinho bem torto, mas foi quando a mãe falou para ela que a amava, que deu um estalo na Miso, ela mudou completamente. Como se tivesse possuída pelo ritmo da ragatanga, ela levantou pegando o caderno e saiu murmurando que precisava se desfazer dele naquele exato momento e somente se focar na família. Ela saiu do apartamento do jeito que estava, descalça, caminhando pelas ruas até chegar à ponte que dava para o mar, e estava prestes a jogar o caderno fora quando Lulu apareceu bem atrás dela, segurando seu braço no ar e impedindo o arremesso. O colar que ele carregava no peito começou a brilhar fortemente, e essa luz parecia que estava removendo a hipnose que a tia Miso estava naquele momento. Quando deu-se por si, nem ela sabia explicar o que estava fazendo ali ou o motivo de desejar tanto jogar aquele caderno fora. Ficou bem assustada, como seu corpo havia saído andando sem seu consentimento, que ela esqueceu até de usar um sapato, estava de meia. E para que ela não andasse descalça de volta para casa, o Lucílio até tirou os próprios sapatos e deu a ela. Gentleman, né? Como o caderno estava em sua posse,
Ele ficou ali folheando enquanto eles caminhavam, comentou sobre a história e quando ela percebeu que ele estava lendo, ela ficou muito envergonhada. Arrancou rapidamente o caderno de suas mãos. O Lulu tentou ficar com o objeto caso ela ainda tivesse desejo de jogá-lo fora, pedindo que não fizesse da mesma maneira que estava tentando fazer, mas ela, envergonhada, tentou ali se afastar porque não queria que ele lesse aquilo. Ela estava tão concentrada na própria vergonha que ela começou a caminhar pela pista no sinal aberto e quase foi de arrasta de novo. A Misa deve estar achando que é muro de teste de caminhão, né? Só pode. Dessa vez ela teve o Lulu para salvá-la e ele a puxou bem a tempo e os dois caíram ali na calçada. Percebendo que ela agia assim por conta do caderno, Lulu entregou para ela de volta o objeto que tinha caído ali e pediu mais uma vez que ela não tentasse jogar ele fora. Lizu queria entender por que ele se preocupava tanto com uma historinha triste escrita por ela, ainda criança, em uma fase bem ruim de sua vida. Ela nem via muita valia naquela peça. Já o Lulu via assim. Para ele não era apenas uma historinha infantil, mas sonhos de uma menina que tinha muitos desejos e que ela deveria apreciar essa lembrança. Infelizmente ela não catou sua direta, mas percebeu que não tinha necessidade realmente de se desfazer daquele caderno. Até porque todo aquele tempo ela manteve ele guardado em um canto do quarto, o que significava que tinha uma boa razão para ela ter feito isso, e prometeu a ele que não tentaria jogar fora novamente. Quando eles finalmente chegaram em frente ao prédio onde ela morava, a Miss aproveitou para agradecê-lo por tudo que tinha feito por ela naquela noite, deixando claro que não fazia ideia do porquê ela quis tanto jogar aquele caderno fora. Até cogitou que talvez sentiu tristeza e vergonha pelo conteúdo e a fase em que ela tinha escrito aquele livro, porém, graças a ele, ela já não tinha mais vontade de fazer isso, de se desfazer do objeto. Lulu ficou contente com sua resposta, mas novamente, precisava partir, nosso Cinderelo. Quando ele perguntou seu nome e número, ele chegou bem próximo do rosto dela e sussurrou alguma coisa. Depois se despediu e foi embora. Infelizmente, ele não havia passado suas informações de contato. Fez apenas um comentário que ela achou até sem sentido. Ele tinha dito para ela que dentro daquela caixa não tinham meros brinquedos. Agora, já dentro do apartamento, ela ficou ali analisando a esfera que também estava dentro da caixa. Achou que fosse uma espécie de bola de gude, e eu acho que ela nunca viu uma bola de gude na vida. Considerar a esfera desse tamanho a bola de gude, minha filha, tá mais pra bola de sinuca. No fim, ela pensou que o Lulu havia dado apenas um perdido nela, porque não queria passar suas informações de contato, muito menos o próprio nome, e ficou chateada com isso. Mas ao mesmo tempo ficou admirando aquela esfera que ela estava achando tão linda e que por algum motivo fazia ela ter uma sensação de relaxamento, fazia ela ficar tranquila e acabou pegando no sono, dormindo com a esfera na mão. Ela novamente teve aquele sonho com Ernie e com a Erin, mas dessa vez, quando ela acordou no dia seguinte, diferente de quando ela sempre tinha esses sonhos, ela não estava com dor de cabeça. Muito ao contrário, ela estava se sentindo muito bem e acreditava que isso tinha alguma coisa a ver com aquela esfera. E mal tinha saído da cama, a mãe bateu na porta. A mulher estava um grude só, nem deixava a garota respirar. Era mais um carcereiro tomando conta de presidiário que tem histórico de fugas do que uma mãe preocupada. Quando ela viu a esfera na mão de Miso, quando essa abriu a porta, a compostura novamente mudou. Uma fúria incontrolável tomou conta da mulher, que tentou arrancar a esfera das mãos da garota na força, e usando aquele mesmo pretexto do celular quebrado, dizendo que aquele objeto era perigoso, que ela deveria trocar por outro. Como é que uma esfera é perigoso para um adulto? Ao menos que ela tente engolir isso daí, eu não sei o que ela pode mais fazer com essa bola. Miso não quis dar a esfera para a mãe, sentia que ela não deveria fazer isso, e no pânico, por conta daquele comportamento bizarro, ela terminou saindo correndo do prédio. Como um bom doguinho sempre à espera do seu dono, Lucília apareceu por ali, chamando para ela segui-lo, porque ele iria ajudá-la a se esconder. Miso não pensou duas vezes, apenas seguiu ele. Os dois correram e foram se esconder atrás de um prédio que ficava ali pelo bairro. Só quando finalmente pararam que ela foi raciocinar que ela simplesmente havia seguido um estranho. Ela nem sabia o nome dele e não entendia também por que ele se ofereceu para ajudá-la. Quando tentou questioná-lo, os irmãos dela também surgiram ali pelo bairro procurando por ela, agindo que nem a mãe de forma muito estranha. Lulu a puxou para mais perto de si, em um abraço praticamente, para que sua barreira mágica pudesse esconder a presença dos dois, e pedindo para que ela ficasse quieta enquanto os irmãos dela iam passar por ali. Ela obedeceu, mesmo sem entender nada do que estava rolando, já que ela não conseguia ver o escudo de magia, e quando os irmãos passaram bem perto, eles realmente não os viram. Miso estava com muito medo porque toda a sua família estava agindo de maneira estranha, os irmãos também pareciam possuídos da mesma maneira que estava a mãe, e também estava achando estranho porque aquele cara estava ali ajudando ela e tudo.
Lulu até quis contar a verdade para ela, só que ele não podia, então apenas pediu que ela tivesse um pouco mais de paciência com ele. E para acalmá-la, ele a convidou para um local mais seguro onde a família dela não a encontraria. Ele a levou para um prédio abandonado que ficava por ali e ela começou a se arrepender de ter seguido ele. Isso porque ela não sabia nada a respeito dele. Ela não tinha seus dados, ela não sabia seu nome, porém ele a chamava pelo nome, sendo que ela nunca se apresentou para ele. E também a forma como ele sempre estava no local certo, na hora certa, era coincidência demais, não acham? Então ela começou a desconfiar se ele não era um stalker que estava ali observando a sua vida e questionou ele sobre isso. E se tratando do nosso doguinho Bilulu das ideias, né, que não consegue mentir, o Lucílio apenas admitiu que espionava ela sim, sempre, mas não do jeito errado que ela pensava. O orgulho dele de ser um cão fiel sempre atento a seu dono é enorme. O problema é que ele esqueceu que ela não lembra que ela é Erin, que ele tem esse tipo de comportamento, então para ela ele pareceu bastante criminoso. E percebendo, né, que ele tinha dado essa impressão errada, pediu até desculpas por não poder ali se revelar de fato, até porque se ele soltasse alguma informação pessoal, aquela pessoa descobriria que ele estava ali. O problema é que a Miso não fazia ideia de quem era essa tal pessoa que ele estava se referindo. O terraço onde eles foram se esconder, a vista ali era muito semelhante a uma lembrança que veio na sua mente. Ela já foi em um lugar parecido e ela estava em companhia de um garoto de cabelos grisalhos. Só que ela não conseguia ainda associar quem era esse garoto. Vendo que a noite estava começando a chegar e ele estava ali no alto e fazia muito frio, Lulu foi todo cavaleiro cedendo para ela sua jaqueta. Dando aquela sensação de segurança que ele passava para ela, resolveu falar um pouco como ela estava se sentindo com a família. Explicou que geralmente a família não agia daquela maneira estranha e achava que a mudança brusca do comportamento deles naquele dia tinha alguma coisa a ver com aquela esfera que ela tinha em mãos. Ele perguntou se ela se sentia desconfortável perto dos parentes e ela terminou admitindo que sim, confessando que nunca havia se dado bem com eles antigamente, porém, depois do seu acidente, quando ela acordou do coma, eles mudaram completamente de atitude com ela. Agora todos a amavam, queriam cuidar, estar próximo, mesmo que por toda a sua vida ela sempre tenha sonhado com um futuro onde eles sempre a tratassem assim. Ao ver seu sonho sendo ali realizado da maneira que ela havia desejado, por algum motivo ela não conseguia se sentir feliz, nem acreditar no afeto deles. Ela não sentia sinceridade nas ações dos parentes. Era como se tudo fosse performance. Ele estivesse tentando imitar alguma outra pessoa. Ela esperou ser julgada por estar falando um monte de besteira, afinal, o que ela estava dizendo não parecia fazer o menor sentido, mas ao contrário disso, Lucílio legitimou seus sentimentos. Ele acreditava que se ela estava se sentindo dessa forma, era porque existia alguma razão muito válida. E como ele não a tinha julgado, ela se sentiu bem à vontade de continuar desabafando, como ela estava se sentindo todos aqueles 3 anos. Contou sobre os sonhos que ela vinha tendo, onde ela não conseguia recordar quando acordava o que foi que ela sonhou, porém sempre ficava com sentimento de saudade e melancolia, e que ela sentia no fundo que ela estava esquecendo de alguma coisa, e alguma coisa muito importante. Segurando a mão que ela tinha à esfera, Lulu pediu que Miso fechasse os olhos e tentasse recordar o que acreditava ter esquecido. Ele achava que seria possível ela sim recobrar suas memórias se fosse a tia Miso fazendo isso. Ela resolveu testar o que ele estava dizendo, então se concentrou na esfera, fechando os olhos e desejando recordar o que havia esquecido. E logo veio em sua mente a Erin fazendo um pedido desesperado para a conta de dragão, e essa lembrança fez uma luz bem forte começar a brilhar da esfera, o que a deixou bem assustada. Mas Lucílio, estando ali por perto, conseguiu acalmá-la, pedindo que ela não tivesse medo e nem se forçasse tanto, apenas relaxasse e deixasse fluir as coisas em sua mente. E as memórias com Erno começaram a aparecer, desde o início do relacionamento deles de pai e filha, até as lembranças com os irmãos, os amigos que ela fez pelo caminho, e um doidinho que deveria estar no sanatório, mas que vive numa torre mágica. Todos eles estavam aguardando seu retorno, assim como seu futuro marido. Tá bom, essa parte foi o que acrescentei, mas ela recordou do Lucílio também. Finalmente ela lembrou que o mundo onde aquelas pessoas viviam foi criado por ela e foi protegido por parte de sua alma
alma fragmentada, que até a alertou antes de seu retorno para o mundo real que ela não deveria se deixar enganar por aquele mundo. Por mais que tudo parecesse bem normal, era uma armadilha. A tia Miso também recordou que a garota dos cabelos rosados e que todos aguardavam o retorno era ela, a Erin Ethan. E aquele moço bonito na sua frente era seu fiel doguinho Lucílio, que infelizmente não podia ficar por mais tempo. Sua permanência naquele mundo estava se esgotando. Mas antes de desaparecer na sua frente, Lulu pediu que ela tomasse cuidado com aquele ele, que finalmente havia se dado conta de que ele estava ali. Lulu desapareceu e a conta do dragão entrou dentro do corpo de Erin. E foi só Lulu desaparecer que a engrenagem do espaço vazio surgiu no céu e saindo de lá o Guardião das Estrelas. Ele estava bem surpreso porque ele não esperava que ela trouxesse para o mundo real a conta de dragão. Aquele era um artefato muito poderoso criado por ela e se culpou até por não ter sido tão eficiente em ter apagado todas as memórias dela, a ponto de ela conseguir se lembrar do que era aquele objeto. Vendo que Miso tratava ele também como um vilão, o Guardião até que se defendeu. Para ele, ele sempre esteve ali realizando os sonhos dela de ter uma família que a amava. E foi exatamente isso que ele deu a ela, uma família que a apoiava e amava. Miso não via as coisas desse ponto de vista dele, pois ele não tinha lhe dado o que ela havia desejado. Ele apenas estava manipulando as memórias das pessoas à própria vontade dele. O desejo dela nunca foi ter um cenário falso, mas sim amor verdadeiro. Mas para o Guardião, a única coisa falsa que ele via ali era a família que ela tinha construído no mundo da novel, já que eles não eram pessoas reais. Já a família dela, de sangue, estava no mundo real e eram verdadeiros. Miso pontuou que apesar do mundo onde existiam Ethans e seus amigos ter sido criado por ela, a vida e os sentimentos daquelas pessoas eram reais. Diferente do que ele estava fazendo com a família dela no mundo real, possuindo para parecerem boas pessoas quando nunca foram. É que nem você tá assistindo uma animação e um filme da mesma história da animação. A animação são os personagens reais, já o filme são pessoas imitando esses personagens. E era exatamente essa situação que ela via ali. Os Ethans foram criados para amá-la de verdade. Já a família dela estava fingindo que a amava porque o Guardião das Estrelas estava hipnotizando eles. Mesmo assim, o Guardião, ele queria o pagamento por ter realizado seu desejo. O problema era o que ele estava pedindo em troca: a alma da Miso e Erin, para ele recuperar a última parte da energia que sobrava. O tempo para ele absorver a alma da tia Miso estava se esgotando e para isso ele necessitava que ela renegasse sua vida como Erin e aceitasse ser a tia Miso até o fim, e assim ele pudesse absorver toda a energia acumulada por ela. Miso sabia que ficar por ali destruiria o destino do mundo da Erin. Seu fim era o fim deles também. E ela não queria isso. Seu objetivo era que mesmo que ela vivesse como Erin naquele mundo e a vida da sua personagem chegasse ao fim, que o futuro dos personagens que viviam naquele mundo continuasse existindo com arma lá tomando conta de tudo. Porque a vida dos personagens dos mundos que ela criava estava entrelaçada a tia Miso. Uma vez que a tia Miso deixasse de existir, os mundos que ela criava deixava também. O Guardião ainda tentou amedrontá-la, vendo sua preocupação pelos seres criados no mundo da Erin, informando a ela que o seu poder não só absorvia ali as energias do mundo que ela criava, ele também tinha o poder de criar novos mundos em outras dimensões. E ele costumava pegar as almas dos personagens que ela criava nesses mundos, fazendo eles reencarnar em outros mundos, como outras pessoas. E mesmo que eles tivessem ali um destino diferente, deixassem de ser parente, amigos e coisas e tal, ainda assim eles conseguiriam viver em outra realidade, não sumiriam por completo. No entanto, se ela escolhesse viver como Erin no mundo fictício, após a sua morte naquele mundo, as almas iriam ficar vagando sem rumo de todos os amigos e parentes dela do Ethan. Eles ficariam sem o direito de renascer e flutuariam no espaço dimensional até virarem pó. Mesmo temendo que essa previsão dele fosse real, a Erin se manteve irredutível. E como seu último ato como a tia Miso, ela escolheu viver como Erin Ethan. A alma que agora estava em seu corpo já não era mais da tia Miso só, era da Erin. Ela queria
ser somente Erin. A tia Miso fez essa decisão porque ela percebeu nos 3 anos que viveu perto da família, do jeito que ela sempre desejou, que ela não conseguiria viver daquele jeito. Os traumas dos maus tratos recebidos durante anos de sua vida não poderiam ser apagados com uma mudança brusca de comportamento. Nunca conseguiu se sentir confortável com aquela família agindo amorosamente, pois ela não sentia naturalidade nas ações e percebeu que era impossível para ela, como tia Miso, amar uma família falsa. Ela sabia que eles não amavam de verdade. A tia Miso, ela sempre desejou um lar onde ela fosse amada e bem tratada, e sabia que isso nunca aconteceria ali no mundo real. Porém, como Erin, ela recebia amor de verdade. Até porque todos ali foram criados pela tia Miso para que amassem Erin. Eles não estavam sendo controlados para fingir ter esse sentimento por ela. Ela também queria voltar para que eles tivessem um futuro, mesmo que ela deixasse de existir naquele mundo. E ela sabia que aquele teatro falso construído pelo guardião não era a mesma coisa. Sem contar que uma vez que ela escolhesse o mundo de Erin, o mundo da Novel deixaria de ser fictício para ser seu mundo real. Então não tinha nenhum problema, né, para ela fazer essa escolha. Ainda que sua decisão pudesse dar para as pessoas do mundo do Zeta um destino triste, como ele estava ali dizendo que eles não poderiam voltar, ficaria ali no limbo até virar pó, ela ainda assim escolheu prolongar o destino deles, vivendo ali com eles, ao invés de aceitar acabar com tudo como o Guardião das Estrelas estava pedindo. E vendo que ela não queria ceder, a entidade começou a ficar desesperada. O tempo dele estava se esgotando e a tia Miso continuava ali negando soltar o mundo da Erin e viver no real até o fim. E para obrigá-la a ficar tempo suficiente para realizar a absorção, ele resolveu prendê-la com magia e deixá-la ali presa até esgotar o tempo. E quando isso finalmente acontecesse, absorveria o último fragmento da alma da tia Miso, junto com o último mundo que ela criou. Caso tenha ficado confuso, eu vou explicar brevemente o que está acontecendo. A tia Miso e Erin, duas compartilham o mesmo fragmento remanescente da alma da tia Miso original, que acabou se dividindo entre as duas, uma vivendo no mundo real e a outra no mundo fictício. É por isso que algumas vezes uma acordava dentro do mundo real e a outra acordava na Novel. Durante todo esse tempo, o Guardião das Estrelas, ele vinha absorvendo os mundos criados pela tia Miso, junto com a energia de sua alma. A cada novo mundo que a tia Miso criava para viver como um personagem diferente, quando a vida desse personagem chegava ao fim, o Guardião ia lá e consumia toda a energia que ela tinha criado, comendo também um pedaço da alma dela. Ele a manteve presa nesse ciclo por muito tempo, enquanto a alma dela ia ali se enfraquecendo porque ele estava consumindo também. Quanto mais triste a tia Miso ficava com o mundo real, mais fácil era para ele convencê-la a continuar ali criando mundos para ele. Então estava tudo perfeito, até o último mundo que ela criou, que era o último fragmento da alma dela, onde a tia Miso gostou muito de viver ali com Erin e as pessoas que ela criou naquele mundo. A escolha de não querer voltar mais a viver como a tia Miso acabou dividindo a alma dela em duas, fazendo aquela separação que a gente conhece hoje. Isso foi desastroso pro Guardião. O personagem tinha tomado consciência através do fragmento original da alma da tia Miso e estava ali representando o maior desejo dela, que era viver no mundo que ela criou, em vez de cumprir o destino planejado pelo Guardião. Então esse fragmento da alma da tia Miso, ela começa a induzir a original, lá no mundo real, a escolher a ficar com Erin e não fazer o que o Guardião desejava. E para que a tia Miso não caísse nesse destino traçado pelo Guardião, a alma dela criou a Novel, fazia a tia Miso ler, desejasse a Erin, levou a tia Miso para o mundo de Erin, permitindo que ela sentisse e experimentasse como era viver aquela vida. E durante toda a sua existência, a tia Miso, ela apenas ficou seguindo as outras pessoas, ela nunca teve decisões sobre a própria vida que a beneficiasse, e era a primeira vez que ela estava fazendo uma decisão por conta própria, e muito inspirada pelas palavras do pai Erno, naquele mundo fictício que ela tinha criado. Erno sempre incentivou que ela fizesse o que bem entendesse, que desse na telha, e ela resolveu fazer o que ela sentia ali que ela deveria escolher para ela. Ela queria ser a Erin, não mais a tia Miso. Ela não queria destruir aquele mundo como o Guardião desejava. E como ela tinha um poder extremamente forte, né, porque ela conseguia criar mundos, então ficou muito difícil para ele bater de frente com ela. Se uma vez que ela ficasse no mundo de Erin, ele não poderia concretizar o seu desejo de consumir o resto da alma dela e poder partir para outra dimensão e fazer isso com outra pessoa que tivesse o mesmo dom que ela de conseguir criar mundos. Por isso esse embate
deles dois aí, de ele tentar convencê-la a ficar até acabar a alma dela se enfraquecer por completo e ela morrer, ele poder consumir ela lá dentro do mundo real. Porque se ela escolhe ficar com a Erin, ele não tinha muito o que fazer. E foi graças a essa grande vontade de viver com Erin que a conta de dragão que estava escondida no corpo dela realizou mais uma vez o seu desejo de ser Erin e não mais a Chamizo, fazendo a segunda deixar de existir. Sem a Chamizo, o guardião também desapareceu, do nada. Erin ficou sem saber se ele tinha sido expulso, se ele tinha sido derrotado, se ele tinha sido morto. Ela não tinha uma resposta para onde ele foi e o que aconteceu, se ela estava livre de fato. Mas logo apareceu o Arma no seu mundo, parabenizando por ela ter cumprido as condições que ele havia solicitado para ela, quando ela decidiu voltar para a vida real, que ela deveria liberar Chamizo dos ressentimentos que aprendia naquela realidade e fizesse com que ela pudesse descansar em paz. Até Lulu surgiu ali na forma de anjo para contar que ele esteve naquele mundo filtrado para realizar o último desejo do fragmento da alma da Chamizo. As engrenagens do vazio, que era o destino criado pelo Guardião das Estrelas, começou a desmoronar. A Arma, muito feliz, disse que agora ele era o único soberano ali, apesar que Erin tinha o mesmo poder que ele. Mas, como ela não precisava se preocupar com essa obrigação, ele ficou de assumir seu cargo de divindade. Porém, Erin ainda estava muito preocupada com as últimas palavras do Guardião sobre sua vida e a vida de todos daquele mundo, que teriam um destino trágico solto nas dimensões até virarem pó. Mesmo que ela tenha decidido seguir pelo caminho acolhendo-se a Erin, ela não queria que algo assim acontecesse. Arma, ele não negou que essa possibilidade pudesse ocorrer, porém tentou tranquilizá-la, dizendo que levaria muitos e muitos anos para isso acontecer. Então, eles teriam ali bastante tempo para pensar em uma solução. E pediu que ela apenas concentrasse em viver com Erin, se fosse feliz, não ficasse triste por conta disso, até porque ele não gostava de rostinhos bonitos ficando tristes. Também ele deu um presente, que era o último fragmento da alma da Chamizo. Ela havia solicitado para ele antes de sumir que entregasse o resto da alma dela para Erin, porque ela queria muito que ele vivesse o que ela não pôde viver, infelizmente, na sua linha do tempo real. Erin pegou o fragmento e fundiu a sua própria alma, e agora ambas eram uma só. E só uma nota importante aqui, para não levar essa história como uma apologia à desistência, tá? Essa morte da Chamizo, que a autora fala muito, não significa de fato a morte literal, mas sim a morte dos traumas que impedia a Chamizo de seguir em frente. A Mizo, ela estava presa ao próprio passado, ela não queria aceitar que a família dela não tinha solução, e por causa disso ela permanecia ali sofrendo na esperança de conseguir mudá-los. E a verdade é que existem pessoas que nunca irão mudar. Não importa o estado que elas tenham na nossa vida, seja pai, mãe, filho, esposa, marido, se essas pessoas não te amam, não te tratam bem, dificilmente você vai conseguir mudar a opinião delas somente com seus próprios esforços. E em casos assim, é necessário cortar esses laços para o bem da sua saúde mental, para que você possa seguir sua vida em frente com outras pessoas melhores. E era exatamente isso que a Mizo não conseguia fazer. Ela se mantinha próxima de quem a maltratava, e isso aos poucos ia consumindo o desejo dela de querer viver, de querer ser feliz. O que estava aprendendo a tia Mizo naquele mundo não era o destino, mas a família tóxica na qual ela ainda insistia em acreditar que tinha alguma solução. Mas quando ela deixou de acreditar nessa falsa esperança e aceitar a realidade, é que nasce a nova Chamizo, como Erin. A Erin é a personificação da Chamizo que foi roubada por ter crescido em uma família disfuncional e tóxica. Ao assumir essa nova identidade, ela não tá desistindo da vida, ao contrário, ela tá escolhendo viver. Só que aqui na história, como é uma fantasia, ela consegue realmente trocar de forma, ela consegue ser outra pessoa, então ela entra no mundo da novel. Mas na vida real, a gente se reinventa, a gente se afasta de quem nos faz mal, faz terapia para curar ou melhorar os estragos dos traumas e vive buscando o melhor para a gente. Então aprenda com essa história, abandonar o que te faz mal, lutar pelo seu futuro e pela sua felicidade, seja cortando laços com parentes, relacionamentos ou trabalhos abusivos, o que for. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência, e a Erin sobreviveu. Como tudo ali já havia terminado, a Arma criou um caminho para Erin retornar a seu novo mundo,
e reencontrar finalmente sua família e amigos. O Lucílio até se dispôs a caminhar junto com ela até o destino final. Uma das coisas que estava ali passando pela cabeça de Erin, vendo o Lucílio lindo como um anjo mais velho, é se ele estaria daquela mesma forma lá no mundo real dos Ethan. Ela sabia que toda vez que ela dormia profundamente naquele mundo, passavam-se anos para todo mundo que vivia ali. Então o Lulu era muito mais velho do que da última vez que eles se encontraram. E era exatamente essa a preocupação dela. Ela estava com medo de voltar e ficar com aquela aparência de menina de 10 anos quando todo mundo ali estivesse com cara de adulto. Vocês lembram que na última vez que ela recobrou a consciência depois de ficar um bom tempo lá com o Chamizo, ela ficou ali com a aparência de menina pequena enquanto todo mundo tinha crescido, já estava ali adolescente. Então ela estava com medinho de voltar e tá novinha ainda e todo mundo mais velho. Principalmente que ela agora tá reparando mais no nosso doguinho, né? Então ela não queria ficar uma menininha perto dele quando ele já era um homem. Todo mundo sabia do poder da família Ethan no Império. Eles eram a única família com linhagem dracônica e se tornaram ainda mais relevantes quando a filha de Erno Ethan, a Erin Ethan, surgiu como a reencarnação de um dragão. Porém, agora os motivos pelos quais a família vivia na boca do povo eram por conta das fofocas. Erin Ethan, de um dia para o outro, sumiu da sociedade. Deixou de frequentar eventos e ninguém mais sabia nada sobre ela. Começaram a surgir rumores de que Erno e a família queriam monopolizar o poder do dragão. Outros diziam que essa história de dragão sempre foi uma mentira inventada por eles, que a intenção de dizer que um dragão havia nascido na família era apenas para obter benefícios. Quando Erno começou a ouvir esses rumores, falando mal de sua filha preciosa, deixou toda a fúria de pai coruja fluir. O homem já estava nervoso, porque Erin foi lutar pela vida sozinha e ele não podia fazer nada, além de aguardar. E agora precisava ouvir pessoas falando mal dela, na frente dele não. Ele quase tirou a vida dos fofoqueiros no banquete em que estava. Só não virou um banho de molho de tomate, graças a um parente que interveio a tempo. Depois disso, Erno mudou por completo. Fechou a residência principal, demitiu um monte de funcionários, deixando apenas a babá de Erin por lá. E somente alguns familiares tinham acesso à mansão. E familiares diretos. A nova empregada que varreu o pátio pensava sobre todos esses rumores. Desde o desaparecimento de Erin Ethan, ela nunca viu o Duque Erno sorrindo, apesar de ouvir dizer que antes ele era muito sorridente. Também desconfiava se essa menina dragão realmente existia, porque fazia um ano que ela tinha sido contratada e nunca viu. De repente, a babá de Erin entrou no escritório de Erno, que estava lá cumprindo seu trabalho, bem deprimida, e ela estava desesperada, pois ela foi fazer sua visita de rotina ao quarto de Erin e não a encontrou. Assim que escutou que era algo referente à filha, Erno saiu correndo até o quarto da garota. E de fato, ela não estava lá. Apesar de a babá achar que algo ruim tinha acontecido, Erno sabia que não era isso, pois ele sentia que ela estava na mansão. Então, correu na direção de onde ele estava sentindo a sua presença e encontrou a Erin. Agora uma adolescente. Eu não sei quantos anos ela tem nesse mundo ainda, mas ela estava bem maior que antes. E a bonita era morta de fome. A primeira coisa que ela pensou quando acordou foi em comer. Quando o pai a viu, ficou aliviado. Como se tivesse acordado em mais um dia qualquer, ela apenas deu a ele bom dia. Logo foi feito o banquete só para ela saciar sua fome de dragão. A nova funcionária estava sem acreditar, porque além da tal senhorita existir de verdade, os rumores de que Erno sorria também eram verdadeiros, pois ele não conseguia esconder os dentes perto da filha. Erin estava sendo paparicada como de costume. Pai dando tudo que ela queria comer e a babá fazendo até seu doce favorito. Erin comentou a estranheza que ela estava sentindo, pois a mansão parecia mais vazia. Cadê os empregados? E não era apenas impressão. O pai, todo orgulhoso, disse que tinha demitido todo mundo mesmo, porque não paravam de criar rumores e ele estava preocupado que ela terminasse ouvindo qualquer besteira quando acordasse. Ela achou um absurdo ele demitir todo mundo de uma só vez e a babá também confirmou que outros parentes também não gostaram dessa decisão e reclamaram com Erno por isso, obrigando que ele pelo menos contratasse novos empregados. Ainda assim, o número era bem menor do que ela tinha antes de dormir. Erin descobriu também que dormiu por 7 anos. Então vamos supor que agora ela deve ter lá pelos seus 17. Assim que os irmãos souberam que ela tinha acordado, correram para a mansão para visitá-la. Os 3 já eram adultos e tinham se graduado na academia. Todos trabalhavam nas profissões que escolheram e, como sempre, achavam a Erin muito fofa mesmo depois dela ter crescido. Erin quis saber deles porque eles não estavam mais morando na mansão.
Eles explicaram que era por conta das carreiras. A irmã Charney se profissionalizou como alquimista e trabalhava aonde havia se formado. Já o Callan se tornou pesquisador de magia e trabalhava agora com os magos lá na Torre de Magia. O Cillian estava treinando para ser cavaleiro junto com o tio, que já trabalhava com isso, então estava atuando lá pela área e morava próximo ao trabalho. Eles contaram que eles investiram em suas carreiras graças a ela. Todos receberam as cartas que ela escreveu antes de entrar em seu sono profundo e que queriam, quando ela acordasse, eles pudessem ser úteis para ela de alguma forma. Por isso se especializaram no que sabiam fazer para apoiá-la no futuro. É claro que, como essa família só tem maluco, eles competiram entre si para ver quem se tornaria o melhor nas respectivas carreiras para poder ajudá-la no futuro. E essa briga entre eles acabaram os levando longe demais, né? Eles estudaram e se especializaram além do que eles pretendiam. Erin ficou meio sem jeito porque não esperava que os irmãos fossem tão longe por causa de suas cartas. Eles também trataram logo de aliviar as preocupações dela, dizendo que se dedicaram porque queriam apoiá-la como uma família. Erin também percebeu que os irmãos estavam muito mais unidos entre eles e novamente disseram que isso era graças a ela. Além de terem se passado muitos anos, era normal que eles se dessem bem. Já não eram mais crianças, né? Para todos eles, era a irmã mais nova quem tinha passado ali pela maior transformação, já que ela não era mais aquela pequenininha fofinha. Ela tinha crescido bastante. A verdade é que Erin também ficou surpresa quando ela se viu no espelho pela primeira vez depois de acordar. Temia manter a mesma aparência infantil mesmo após tanto tempo, como foi na última vez. Mas, para sua sorte, isso não aconteceu. Também sentia que o vínculo com o pai e ela, aquele vínculo do dragão, havia se fortalecido e estava bem empolgada para finalmente viver sua vida ali sem medo, como Erin e Ethan. Erin correu para abraçar os irmãos porque ela os amava muito e decidiram ali conversar com o pai para fazer uma festa só entre a família ali, bem íntima, para comemorar o retorno dela. Erin estava bem animada para viver ao lado dos seus queridos mais uma vez. Mas a gente sabe como é a vida, né? Nem tudo são rosas. Após a volta de Erin ao mundo dos Ethan, o pai, o Erno, começou a sentir uma dor de cabeça absurda que o fazia passar muito mal. Já tinha chamado até o médico da família para analisar a situação e o homem acreditava que isso tinha relação com o retorno de Erin e o vínculo que eles compartilhavam. No passado, aconteceu algo parecido com o primeiro Ethan, que conseguiu criar um vínculo com o dragão negro, aquele da promessa da família. Ele ficou fora de si, tomado por uma fúria porque o poder que fluía do dragão dentro dele o fazia perder o juízo. O médico, fazendo seus cálculos, percebeu que Erno começou a se sentir mal bem depois que Erin despertou. E como ambos tinham um vínculo de dragão e humano, só podia ser por conta disso. O pior era que os dragões ainda eram uma espécie sobre o qual quase ninguém tinha informações. Eles não sabiam o que fazer para resolver esse tipo de problema. Erno não queria aceitar aquilo. Depois de tantos anos esperando a filha retornar, agora a presença dela estava o adoecendo. Enquanto isso, Erin estava estudando para assumir o cargo de duquesa da família Ethan. Afinal, Erno só estava substituindo ela por enquanto. Ela tinha acumulado uma enorme lista de obrigações. Era 7 anos de tarefas para ela colocar em dia. Mal tinha tempo para distrações. Sua maior preocupação é que, por conta dessa falta de tempo, ela não podia ver os restantes dos amigos que ela ainda queria reencontrar, principalmente o Lucilion. Ela estava até bem curiosa para saber por que ele não tinha voltado junto com ela quando ela acordou naquele mundo. Ele a acompanhou em todo aquele trajeto que o Arma fez ao mundo dos Ethan. Porém, ela acordou sozinha na mansão. Você queria o quê, minha filha? Que ele acordasse do seu lado? Só porque cresceu um pouquinho já tá assim, né? Se respeita que ele é um menino puro. Aproveitando a visita do tio Cronos, ela sondou o paradeiro do amigo e Cronos respondeu que ele estava se recuperando nos aposentos do templo, porque durante todo o tempo em que ela esteve dormindo, ele abusou demais do poder que recebia do Arma, indo ao mundo real dela e ao mesmo tempo criando pedras sagradas que ela precisava para manter o corpo nutrido. O pobre estava fazendo serviço duplo em 2 mundos diferentes. Por isso, quando ele voltou, precisou de um tempo para se recuperar. O tio pediu que ela não se preocupasse com o Lucilion, porque aquele dali se recuperava bem rápido. Erin ficou toda sensível ao perceber o quanto seu doguinho se esforçou por ela durante todo aquele tempo. Espero que ela lembre
ele que tá devendo um encontro numa cafeteria com ele, né? Outra coisa que despertava sua curiosidade era o gato que estava o tempo todo no ombro do tio. Ela queria saber se era aquele mesmo gato que ele havia resgatado graças a ela. O tio finalmente assumiu que era fã de animais, como ele ficava negando antes, né? E agora o templo tinha se tornado um refúgio para bichinhos abandonados ou que estavam ali sozinhos, com ele e outros sacerdotes cuidando dos bichinhos. Por sinal, aquele era realmente o pet que ela conhecia e tinha ganhado o nome de Mai. Os dias passaram e Erin finalmente poderia rever outros amigos com quem ela não teve contato ainda, porque ela recebeu um convite para um banquete onde apenas os filhos das famílias importantes do Império, que herdariam a chefia de suas casas, poderiam participar. E ela era uma dessas convidadas. O evento era realizado pela família imperial, então Enoch e Lilia estariam presentes. Ela esperava que o Richard e o Lucílio também aparecessem, então ela estava bem animada. Como o evento se aproximava, os irmãos decidiram tirar um tempo para ajudá-la a comprar roupas novas para essa ocasião. Não participariam do banquete por conta do trabalho e também porque todos os anos aquele banquete acontecia, eles já estavam meio cansados de ir. Porém, eles arrumaram um tempinho para fazer compras com ela. Prioridades, né? Apesar do clima animado com os irmãos, Erin estava intrigada com o fato de o pai estar indo em outra carruagem, não junto com eles. Um dos irmãos disse que o Erno estava apenas cansado e precisava descansar sozinho durante o trajeto. Mesmo com essa resposta, Erin sentia que havia algo estranho. Apesar do vínculo entre eles ali de dragão e humano preferido ter ficado mais forte, ela vinha percebendo que o Erno estava se afastando de alguma forma dela. E sabemos que não é do feitio do Erno não ser um grude com a filha, né? Ainda mais depois de 7 anos separados. Quando chegaram ao centro da cidade, ela percebeu que naqueles anos muitas coisas haviam mudado. Havia muito mais pessoas nas ruas e até os suíns, aquele povo mestiço de humanos e bestas, caminhavam tranquilamente pelas ruas, diferente de antes. Porém, enquanto ela andava ali com os irmãos, ela sentia que estava sendo observada. E não era só uma impressão dela. O pai e o irmão também notaram. Assim que um grupinho chegou próximo, Cillian brandiu a espada na direção deles. Era um pequeno grupo de homens suíns que queria falar com Erin. Ela tomou a frente pedindo que o irmão guardasse a espada, pois reconheceu o rapaz que tomou a iniciativa. Ele era um dos suíns que ela ajudou no templo. Ele queria agradecer por tudo que ela tinha feito por seu povo, pois foi graças a Erin que o Duque Erno firmou uma aliança com os suíns e agora eles eram bem vistos no Império de Oriet, não mais tratado como escravos ou pets. Ver como aquela sua decisão de voltar para o mundo tinha protegido o futuro de tanta gente fazia com que Erin não sentisse nenhum arrependimento de ter escolhido viver ali e não no mundo real. O dia do banquete finalmente chegou e o irmão Cillian estava esperando para escoltá-la. Apesar de ter escolhido não participar da festa, ele pediu ao pai autorização para levá-la em segurança até o Palácio Imperial. Ele elogiou muito como a irmã estava bonita em seu novo vestido e Erin atribuiu a escolha do vestido ao pai Erno. Ela também estava um pouco preocupada, pois fazia bastante tempo que ela não escolhia nenhum traje ali para situações luxuosas. O irmão disse que na próxima festa queria que ela usasse o vestido escolhido por ele. Ela prometeu que faria isso, mas não acredito nas promessas dessa daí não, tá? Erin também comentou como Cillian estava esteticamente parecido com o pai, embora achasse que ele fosse a versão boazinha do Erno. Na real, o lado bonzinho do Cillian só era mostrado para Erin. Até os irmãos descreviam ele como alguém tão perigoso e sujo quanto o pai. E a gente sabe que esse daí é tão poucas ideias quanto o Erno, né? Mas na frente da irmãzinha ele paga de anjo. Erin estava nervosa por comparecer a um banquete sem alguém da família estar ao seu lado. Como os irmãos não quiseram ir, só estavam cansados desse tipo de evento, seria sua primeira vez em uma festa sozinha. Pelo menos ela ficou mais calma porque o Cillian a acompanhou até a entrada. Nem Erno tinha ido com ela. Erin ainda sentia que o pai estava evitando ficar próximo dela desde o dia que ela acordou e queria saber o motivo. Pensava que talvez ela houvesse cometido algum mal-entendido e queria de alguma forma esclarecer as coisas para que a relação deles voltasse a ser como antes. Quando ela foi anunciada na festa, a fofocaiada reuniu-se no salão. Todos estavam curiosos para saber se ela realmente apareceria naquele evento. Afinal, os rumores diziam que ela poderia ser apenas uma invenção do Zeta, né? Apesar de esperar que sua presença causasse sim um certo impacto, afinal ficou 7 anos sumida e ela era um dragão, ela não estava acostumada a ser o centro das atenções.
situações, estava ali meio encabulada. O que ela não sabia era que o pior ainda estaria por vir. Do nada, começaram a falar muito mal dela em alto e bom som. Diziam que ela não tinha era vergonha na cara de aparecer ali, que era uma pessoa sem sequer um pingo de pudor. Ela estava levando hate gratuitamente. Como alguém poderia se tornar tão odiada só porque passou 7 anos sumida? Eu imagino que meus vizinhos devem pensar de mim, né? Que eu mal saio de casa, minha gente. O que é que estão falando de mim aí? Erin queria entender por que estavam agindo de maneira tão hostil e bem abertamente. Independente de qualquer problema, ela ainda ali era uma Eta. Os Eta tinham uma moral bem grande no Império. Ninguém poderia sair falando mal deles assim na frente dela abertamente. Então, como uma boa Eta e filha de Erno, ela foi tirar satisfação com aquele grupinho que tava esculachando ela. Ela chegou neles e mandou a real. Se eles tinham algum problema com ela, que falassem em sua cara, não pelas costas. Além disso, ela tinha sido convidada pela família imperial, assim como eles. Então, eles precisavam manter pelo mínimo respeito. Aí você pensa que a galerinha ficou preocupada com a moral dela, né? Não mesmo. Reagiram ainda pior. Disseram que ela não deveria se dirigir a eles, pois não queriam ser comparados ao mesmo nível que ela. Que nível, meu amor? Acima dela só tem a família imperial e olha lá que ela, como um dragão, tá até acima deles. Que moral vocês têm pra se comparar com a nossa dragão Pink? Erin ficou assustadíssima. Ela percebeu a aura que todos estavam emanando. Era aquela aura semelhante que ela sentiu na sua família real, a aura do guardião. Não queria acreditar que aquilo tivesse relação com seu inimigo desaparecido, mas olhando a animosidade das pessoas no salão, era difícil pensar que ele não tivesse ali envolvido. De repente, um dos convidados tentou até derramar uma taça de champanhe nela. Nesse instante, o tempo parou e a ação dele ficou congelada no ar. Quem fez isso foi o Arma, interferindo na situação. Ele aproximou-se dela, comentando sobre aquela aura estranha. Ele havia percebido que o guardião estelar estava escondido por ali. Ele ficou bem nervosa com essa confirmação e temia o que poderia acontecer. Ela até cobrou do Arma, pois ele havia dito que ela estava livre do guardião quando ele desapareceu. Já a entidade explicou que ela realmente havia escapado do destino criado por ele lá no mundo real. Porém, o guardião em si não tinha desaparecido daquela dimensão. Apenas estava se escondendo naquele mundo onde ela escolheu viver. Desde o dia em que ela retornou, o guardião estava a perseguindo. E agora seu objetivo era outro. Se antes ele queria a Chamizo, agora ele queria o poder de dragão de Erin e o poder de criação de mundos que veio junto com a fusão das almas da Chamizo com a Erin. O sujeito não queria sair perdendo de jeito nenhum. Erin achou estranho ele querer o poder de criação, já que ele também já tinha esse poder de criar mundos. Só que Arma acreditava que na batalha anterior, o guardião havia esgotado boa parte de sua energia e agora queria roubar o poder que Erin possuía naquele mundo. Para isso, ele pretendia fazer o mesmo que tentou no mundo real dela, remover todo o amor e felicidade que ela sentia, enfraquecendo-a. Como ele tinha o poder de manipular o coração das pessoas e fazer uma espécie de lavagem cerebral, ele usaria isso para tentar atacá-la. Quando ela estivesse no fundo do poço, tentaria convencê-la a desistir da própria vida para conseguir roubar seu poder. Só que a Erin não estava disposta a realizar a vontade dele. Lutou demais para ter um lar onde fosse amada e pudesse ser feliz. Ela mal tinha retornado à vida como Erin, e aquele encosto já queria jogá-la na tristeza de novo? Aqui não. Dessa vez ela decidiu que iria exterminá-lo de verdade. Arma amou a atitude dela de lutar por aquele mundo e por todos que ali viviam. Porém, não podia fazer muito para ajudá-la. Assim como não tinha poder para interferir diretamente na vida dela, o mesmo valia para o guardião. Ambos eram seres superiores a ele. O máximo que o Arma poderia fazer era tentar auxiliá-la nos bastidores. O B.O., infelizmente, ficaria toda por conta dela. Antes de se despedir, o Arma ficou com a missão de investigar um pouco mais sobre esse Guardião das Estrelas e pediu que ela ficasse bem atenta, porque as coisas não seriam fáceis ao redor dela. O tempo voltou ao normal e Erin conseguiu se esquivar da bebida antes que fosse atingida. Ainda assim, inventaram que ela estava criando uma confusão e provocando o convidado de propósito para tentar chamar atenção. Erin ficou passada. Ela era a vítima ali, mas todos
todos estavam tentando colocar a culpa nela, mesmo que não tivesse motivos. Isso só mostrava que sua vida dali em diante não seria nada fácil. Ela se esforçou para não cair naquela provocação do guardião como ele queria, e logo começou oficialmente o banquete, com o anúncio da chegada do príncipe herdeiro e da princesa herdeira. Erin estava ansiosa, ela queria muito ver novamente o Enoch e a Lilian. Ficou contente quando ele começou a discursar para abrir o evento. Porém, enquanto ele falava, ele avistou ela por ali, no meio da multidão, e a encarou com um olhar fulminante. Erin temeu no ato que ele também tivesse sido afetado pela manipulação do guardião, e que agora estivesse odiando ela. Ela foi para um canto do salão tomada pelo medo. Se o guardião fez isso com seus amigos mais próximos dentro do palácio, era quase que certo que tentaria atacar principalmente aqueles que viviam diretamente com ela. Talvez até já estivesse influenciando todos eles naquele momento. Ela se segurava para não chorar. Esperou tanto para finalmente reencontrar seus amigos. Estava tão animada com aquele evento que seria o primeiro momento de descanso depois de dias mergulhadas em trabalhos na mansão. E era isso que estava acontecendo com ela. Lucílio surgiu no salão e foi direto para ela. Apesar de ter passado o dia inteiro ansiosa para revê-lo, queria agradecê-lo por tudo que ele fez enquanto ela estava dormindo. Ela não suportaria vê-lo justo naquele momento que ele sempre foi seu maior apoio, olhando para ela com ódio. Então, assim que ele tentou se aproximar, ela correu na direção oposta. Ela não conseguiria aceitar Lucílio a odiando também. Isso seria para ela o fim do jogo. O doguinho, porém, foi muito mais rápido, conseguiu segurar sua mão antes que ela escapasse e a chamou de mestra, muito preocupado. Achou que ela estivesse passando mal pelo olhar aflito que demonstrava. Quando Erin percebeu que ele estava agindo como sempre, bilulu das ideias, ficou tão aliviada que quase desmontou ali mesmo. Depois de ouvir o relato dela sobre o que estava ocorrendo, Lulu até comentou que doeu um pouco nele ver ela reagindo daquela forma quando ele tentou se aproximar. Ela pediu desculpas, mas ele disse que nem precisava. Ele entendia a preocupação dela. Erin ficou imensamente feliz por ele estar a seu lado naquele momento. Claro que nosso dog boy reafirmou que estaria à disposição sempre que ela precisasse. Lulu contou que sentiu uma vibe estranha assim que ele entrou no salão, e por conta disso ele resolveu circular entre os convidados para confirmar que não era uma paranoia. E conversando com as pessoas, ele percebeu que de algum jeito todas as conversas acabavam em fofocas pejorativas sobre Erin. Ela contou para ele que até o Enoch estava de cara fechada para ela, e Lulu achou isso muito estranho. Erin não entendia porque o Lucílio não tinha sido afetado pelo guardião também, já que ele fazia parte do clubinho de amigos íntimos dela. Se o Enoch já tinha sido enfeitiçado, ela imaginava que todos estariam do mesmo jeito. Lulu até cogitou que talvez fosse por conta do contrato mais direto que ele tinha com a arma, mas também considerava outras possibilidades. Quem se aproximou ali deles foi o casal Enoch e Lilian, e Enoch queria falar diretamente com Erin. Ela ficou com medo de encará-lo, acreditando que ele pudesse ser mais um sob a influência do guardião. Não queria ver o amigo que ela considerava tanto nervoso com ela. Porém, Lucílio, observando atentamente as expressões do príncipe, percebeu algo diferente. Então pediu que Erin conversasse com ele tranquilamente e confiasse que ele estava dando a dica boa. Mesmo receosa, ela decidiu seguir o conselho. Enoch começou a falar, com a cara bem fechada, que estava zangado, porque desde que ela havia despertado, ela não tinha ido visitá-lo nenhuma vez. Agora, ele era o príncipe herdeiro, e mesmo assim, ela não foi lá parabenizá-lo. Lilian, a noiva, até reclamou que ele estava assustando a amiga com aquela expressão séria dele. Disse que ele deveria entender que Erin mal tinha acordado de um sono de anos, então era normal que ela tivesse cheia de responsabilidades para cumprir. Mesmo assim, Enoch continuava irritado. Erin havia prometido para ele que quando ela acordasse, queria que ele já tivesse se tornado o príncipe herdeiro, e ele havia cumprido a sua parte da promessa. E ainda assim, ela não foi lá parabenizá-lo. Erin ficou chocada ao perceber que toda aquela cara fechada e irritação dele era somente por isso. Não tinha nada a ver com o guardião. Enquanto ela o encarava, incrédula, ao mesmo tempo aliviada, Enoch a perguntava se ela não tinha nada para dizer a ele. O louro estava claramente aguardando suas felicitações. Erin começou a rir, tomada pelo alívio, e disse que gostava muito do amigo. O casal ficou todo sem jeito com aquela declaração espontânea dela. Lilian até pediu que o príncipe deixasse esse assunto para lá. Depois que Erin perguntou a Lulu como ele havia percebido que Enoch não estava enfeitiçado, o rapaz explicou que, apesar
apesar do outro estar ali com a cara fechada, quando o príncipe havia se aproximado deles, ele bem que tentou esconder um sorriso de felicidade por reencontrá-la. E vamos lembrar aqui o tamanho do laço entre esses quatro, né? A Erin salvou a vida do Enoch, apoiou a Lilian para que não se tornasse uma viúva na infância, aproximou Lulu do príncipe, porque para tranquilizá-la, o Lucílio usou seu poder divino para aliviar ali as dores e sequelas da doença de Enoch, e por isso ele conseguia ali aprender as expressões do Loirana. Todos eram profundamente interligados a ela. Erin ficou feliz ao perceber que, apesar dos amigos terem se tornado adultos, eles continuavam os mesmos de sempre, e aquela inquietação causada pelo Guardião das Estrelas foi por alguns minutos silenciada pela presença deles. Porém, a paz durou pouco. Eles escutaram um escândalo, começando na parte inferior do salão. Era o Richard. Ele estava ameaçando cortar a língua de um convidado com magia de gelo, porque o sujeito estava falando mal da sua Bambam. Erin correu até lá para evitar um desastre diplomático, e assim que Richard a viu, largou a ameaça e correu para abraçá-la. Ele estava indignado, dando para ela que aquele grupinho estava falando mal dela. Lucille apareceu no mesmo segundo para interromper o contato ali entre eles. Nada de abraço na frente dele, né? Claro que a discussão rapidamente virou um confronto entre o mago e o sacerdote sobre quem tinha mais direito de ficar do lado dele. E o povo estava aproveitando a briguinha entre eles para jogar a culpa da situação nas costas da Erin. Veja só, começaram a dizer que ela estava tentando chamar a atenção para ela de novo, que estava causando uma discórdia de propósito. Até Enoch percebeu que havia algo muito estranho naquele banquete. Sem pensar duas vezes, ele decidiu encerrar o evento mais cedo, mandando todos os convidados ir embora e mantendo apenas ali o grupo de amigos no salão. Ele até o chamou para uma conversa em particular. Enoch reclamou com Richard por ter agido daquela forma em um banquete organizado por ele, mas o mago se defendeu dizendo que só fez aquilo por causa das coisas que estavam falando sobre a Bambam. A própria entrou no meio da discussão pedindo ao amigo esquentado que não discutisse com o príncipe por causa daquela situação. Enoch estava reclamando por ele ter dado voz à raiva, mas não achava que o Richard estava errado em tentar defender a honra da Erin. Até gostou do fato dele ter se comportado que nem o maluco que ele é para defendê-la, já que como príncipe ele não poderia fazer o mesmo. Richard nem percebeu que o príncipe estava chamando ele sutilmente de descompensado, mas um descompensado útil, né? Lilian comentou como o ambiente do banquete estava bem estranho. Tudo bem que sempre rolava uma fofoquinha ali e outra ali, mas dessa vez a fofoca estava totalmente concentrada na Erin. Enquanto conversavam com as pessoas no evento, o assunto sempre acabava sobre ela, e parecia haver uma competição para ver quem conseguia caluniá-la mais. Lilian percebeu que estavam com sangue nos olhos e que aquilo não fazia o menor sentido. Parecia muito forçação de barra querer criar um problema com a Erin, igual o maluco que disse que não queria estar no mesmo nível que ela, né? Sendo que ela ocupava uma hierarquia altíssima e não tinha feito nada para se envergonhar. Estava explícito que aquele ódio do povo não fazia sentido. Começaram a relembrar todas as situações estranhas dentro do banquete, onde todo mundo tinha algo negativo para dizer sobre Erin. Incluíram-na em situações que nada tinha a ver com ela. Até inventavam histórias para tentar difamá-la. Até as pessoas que normalmente não curtiam participar de fofocas estavam participando, fofocando sobre Erin. Estava bem claro para eles que algo muito estranho estava acontecendo. Os amigos até cogitaram se poderia ser alguma nova substância ilícita circulando ali na sociedade da mesma forma que foi o Atá. Erin ouvia todas as suposições sem saber se deveria contar a verdade para eles. Ela também temia que, ao mencionar o nome do guardião, ela pudesse chamar a atenção dele para os amigos e acabar hipnotizando-os ali também. Mas, ao mesmo tempo, ela via que precisava esclarecer a situação para que eles conseguissem se proteger. E pedindo mentalmente para Lucílio ajudá-la, ele resolveu intervir. E até hoje eu não sei se ele realmente consegue ouvir os pensamentos dela ou ele apenas sente a vibe que ela precisa dele. Lulu voltou alguns minutos depois e que ele precisava falar com Deus Arma. Foram breves momentos sobre aquela situação. Sussurrou para Erin que ele tinha combinado com a Arma o que ele poderia revelar, sem expor muitas informações. Lucílio começou a explicação dizendo que uma entidade de outro mundo, que cobiçava o poder de dragão de sua mestra, havia invadido o mundo deles. Informou também que o poder dessa entidade era semelhante a de um deus, capaz de manipular o coração das pessoas para destruir tudo o que estivesse
relacionada a Erin. Era por isso que estavam caluniando-a no banquete. Todos estavam sob influência dessa entidade. Enoch não entendia o que o desejo da entidade de roubar o poder de dragão tinha a ver com as pessoas agirem com hostilidade com Erin. Lulu explicou que assim como os deuses se tornavam mais fortes pela fé que recebiam, o poder dos dragões também vinha da confiança que as pessoas depositavam neles. Se essa confiança fosse removida e eles passassem a ser rejeitados, seus poderes enfraqueciam. Para Erin, tudo o que o amigo estava dizendo era uma completa novidade. E o pior, havia mais notícias ruins. Lucílio avisou que, por enquanto, apenas os presentes no banquete estavam sendo afetados, mas aquilo se espalharia para todos. Quando o mundo inteiro a odiasse, a entidade aproveitaria para roubar o poder dela, já que ela estaria bem fraca. Enoch questionou por que o poder da entidade não tinha funcionado ali entre eles. Richard achou que fosse por eles serem os mais próximos a Erin, mas Lulu respondeu que o Arma avisou que todos eles, inclusive o próprio Lucílio, seria afetado pela entidade em algum momento. Richard achou aquilo um absurdo. Ele não conseguia cogitar ele, o maior fã da Erin, sendo induzido a odiá-la. Mas Lulu confirmou que sim, isso era possível. O sacerdote sabia o quanto todos ali gostavam dela e os amigos confirmaram isso. Ouvir seus amigos declarando que gostava dela tão abertamente deixou a Erin até encabulada. Segundo o Arma, o efeito ainda não tinha surtido totalmente neles, justamente por conta da proximidade e do afeto sincero que sentiam por Erin. Já com as pessoas que não tinham esse mesmo contato direto com ela, era muito mais fácil ele manipular. Ainda assim, eles continuavam sendo alvos. Para ter certeza, Enoch perguntou se aquilo significava que a entidade tentaria fazê-los questionar seus sentimentos por Erin até transformá-los em ódio. Lucílio confirmou que era exatamente isso. De todos, quem ficou mais indignado com tudo aquilo foi o Richard. Chorando, ele afirmou que era impossível ele odiar Erin. Nenhuma entidade faria isso. Pausa para um comentário pessoal. Eu gosto do Richard, mas vamos combinar que ele não é muito normal das ideias, não. De todos os amigos dela, ele é o que menos tem ligação com Erin, porque foi justamente quem ela menos manteve ao lado. Erin ajudou ele a se reencontrar com a família, ok, mas o tipo de sentimento que ele demonstra seria mais coerente direcionar ao Albion. O ex-cavaleiro foi a primeira pessoa a resgatá-lo, que ele era um escravo, a tratá-lo como família, a dar amor, carinho e atenção. Erin não fez nenhum por cento disso tudo para ele ser tão obcecado por ela. Ele foi dali dos amigos que menos recebeu carinho por parte de Erin. Eu até fico com muita dor dele, porque ele acha que a amizade deles vale muito, mas eu não vejo Erin considerando do mesmo modo. Aliás, eu me irrito bastante com o jeito que ela trata ele na história. Pelo menos no Monra, porque eu ainda não li a novel, o Richard não tem tanta atenção assim da Erin, né? Diga aí o que vocês pensam. Enoch tentou acalmá-lo, mas Richard se recusava a aceitar que seus sentimentos pudessem ser alterados. Prometeu a Lucílio que ele estava enganado, porque de todos ali era o mais diferente quando o assunto era o que sentia por Erin. Sim, você é o mais diferente mesmo, é o que menos recebe amor dela, né? O mago saiu irritado, deixando o resto do grupo para trás. O príncipe achou melhor encerrar aquela reunião, pois todos precisavam refletir sobre essa situação. Ainda assim, fez questão de dizer para a amiga que ela não deveria esquentar a cabeça com tudo aquilo, pois não seria tão fácil mudar o que eles sentiam por ela. Voltando para a carruagem, acompanhada de Lucílio, Erin revelou que se ele não tivesse voltado logo, ela teria contado toda a verdade sobre o Guardião das Estrelas aos amigos. Comentou também como ficou surpresa com a reação de Richard, não imaginava que ele ficaria tão chateado. Ela já sabia, através do Arma, que a intenção do Guardião era remover todo o apego emocional que ela tinha por aquele mundo. Vamos recordar que a historinha que Lucílio contou aos amigos não era totalmente verdadeira. Ele precisava explicar a situação sem revelar os reais motivos. Então o Arma criou aquela história para que ele contasse. Mas sobre ela perder os poderes não era uma mentira. Ela realmente se sentiria mais fraca porque amava todos que habitavam aquele mundo. Afinal, foi ela que os criou, né? Então ficaria profundamente afetada se algo acontecesse com eles. Porém, seu poder poderia sim diminuir se houvesse algum problema com a marca de vínculo que ela tinha com o Erna. E era normal que ela não soubesse muito sobre tudo isso, porque infelizmente informações sobre a espécie dela dracônica naquele mundo eram muito escassas. Inclusive, ele contou que a família Ethan passou todo o tempo que ela esteve dormindo buscando informações em todos os locais sobre dragões para entender o que poderia acontecer com ela no futuro e assim eles estarem ali seguros
para ajudá-la, mas infelizmente eles não encontraram muita coisa. Lulu disse também que aproveitou para estudar sobre dragões usando os materiais que o Zetan encontrava, porque achou que seria muito bom entendê-la melhor para poder servi-la da melhor forma. Erin sentia que as pessoas sabiam muito mais sobre ela do que ela mesma. Já Lulu tentou passar a ideia de que isso era bem natural. Nem todo mundo se conhece tão bem e que, pouco a pouco, ela passaria a se conhecer melhor. Lulu levou Erin até a porta de casa, garoto prendado. Ela aproveitou para agradecer toda a ajuda que havia recebido dele, tanto no mundo real, onde ela foi a Chamizo, quanto ali. Além de ajudá-la por lá, ele também estava ajudando ela com Erin, com as pedras sagradas, e até pesquisando sobre a espécie dela, os dragões. Erin sentia que estava em uma dívida enorme com o amigo. Confessou que quando percebeu o que estava acontecendo, que havia possibilidade de todos seus amigos a odiarem, ela ficou bem angustiada, mas notou pela reação deles que ela não era a única preocupada com tudo isso. Eles também temiam essa possibilidade. Por isso, que mesmo que ela estivesse ali com muito medo, ela iria encontrar forças para tentar evitar tudo aquilo, pois não poderia se deixar bater. Ela queria dessa maneira conseguir retribuir toda a ajuda que ele principalmente estava lhe dando. Na cabeça do Lucílio, tudo que ele tinha feito por Erin ainda era pouco. Ele sentia que tinha uma dívida muito maior com ela, pois desde o dia que eles se conheceram, ela havia se tornado a sua salvação. Isso aqui me faz pensar se o Lucílio, quando conheceu Erin, ele estivesse querendo partir dessa pra Deus Arma, né? E foi seu encanto por Erin que o fez desistir do que ele queria fazer. Talvez por isso essa gratidão enorme que ele sente por ela. O que vocês acham? Depois que Lulu foi embora, a babá foi buscá-la para entrar, oferecendo algo para que ela se cobrisse por conta do frio. Perguntou carinhosamente como tinha sido o banquete e tudo mais. Erin percebeu que a babá ainda não havia sido afetada pelo guardião. Depois de descobrir o que estava acontecendo naquele mundo através do Arma, uma coisa veio à sua mente. Será que a situação com o pai tinha algo a ver com o guardião? Por isso, assim que ela retornou da festa, ela foi procurá-lo. Como Lucílio havia explicado que as pessoas mais próximas demorariam mais para serem afetadas, ela não queria acreditar que o pai, com quem ela tinha ali o maior vínculo, fosse o primeiro entre eles a ser manipulado. Pensando bem, ele deveria ser o mais difícil do guardião conseguir mudar os sentimentos. Quando foi até o escritório, ela pediu autorização para entrar, dizendo que precisava falar com ele por um momento. Porém, encontrou ele caído, passando muito mal. Assustada, ela correu para socorrê-lo, mas a reação de Erno a surpreendeu. Ele gritou com ela e até estapeou sua mão para que ela não o tocasse. Erin ficou em choque. Tentou avisar que estava ali apenas para ajudá-lo, mas ele estava bem furioso com sua presença. Voltou a gritar com ela, mandando que ela saísse dali. Só faltou perguntar se ela era surda. Ele foi extremamente grosseiro e ela ficou muito mal, pediu desculpas e saiu desolada do escritório. Erno nunca havia falado assim com ela, de maneira tão fria e grosseira. E o pior de tudo, ela estava sentindo a aura do Guardião das Estrelas vindo dele, o que significava que o amor do Erno talvez não fosse tão grande quanto ela imaginava. Erin passou dias sem querer sair do quarto depois do ocorrido. A babá ia sempre levar comida para ela e tentava de alguma forma fazê-la comer, mas era sempre a mesma coisa. Erin agradecia, mas não tocava na comida. Os funcionários começaram a ficar preocupados, pois aquilo aconteceu logo após ela voltar do banquete. Ver a babá sendo tão atenciosa só fazia Erin se sentir ainda pior, porque significava que até o carinho da funcionária parecia maior do que os sentimentos do próprio pai, que se deixou influenciar tão facilmente. Começou a cogitar que o motivo de todos ali a tratarem bem era o fato dela ser um dragão, principalmente por parte de Erno. Ryu já havia dito que as pessoas queriam ter um vínculo com um dragão porque isso lhes daria um poder imenso. Mas mesmo machucada por acreditar que o Erno talvez nunca tivesse a amado de verdade, ela não queria perder para o guardião. Ela precisava reunir energias para continuar lutando. Não podia deixar que qualquer coisa a afetasse daquela maneira. Ela foi avisada de que uma visita tinha ido vê-la e queriam saber se ela iria recebê-la ou não. Como estava caindo a maior chuva lá fora, Erin foi ver quem foi que chegou ali naquele estado. E era nosso Lulu, e estava bem encharcado. Lulu foi até ali porque ele ficou muito preocupado por conta da conversa que eles haviam tido na noite anterior, que ele considerou que a afetou de alguma forma. Ele queria saber como ela estava. Erin admitiu que, mesmo tendo prometido a ele que ela seria mais forte, seu coração continuava a se partir. No fundo, depois do que havia acontecido com Erno,
a confiança que ela tentava nutrir de que os amigos resistiriam à manipulação caiu por terra. Ele a chamou para espairecer em um lugar que ele queria levá-la. Mesmo temendo ter que sair para um lugar desconhecido, ela aceitou. Ele ofereceu a sua mão e, segurando junto com aquele colar que ele sempre carrega, que ela até lembrava já ter visto em algum lugar, os dois se teletransportaram para o espaço criado pelo Arma. A entidade estava lá, toda preocupada, e também tinha utilizado Lucílio para chamá-la até ali. A Arma precisava conversar com ela sobre tudo que estava rolando. Assim que eles entraram no espaço criado por Arma, o próprio Lucílio se transformou naquele formato angelical. Arma lembrou que havia prometido ajudá-la nos bastidores, né? E que uma de suas missões nesse papel também era aconselhá-la e animá-la. Ela foi convidada a sentar-se com eles à mesa para conversar e Erin quis saber que espécie de pássaros eram aqueles que circulavam ao seu redor. Lulu explicou que eram Wyverns. Erin sabia que essa espécie fazia parte da linhagem dracônica. No caso, também era um tipo de dragão. Arma explicou que era uma subespécie de dragões que, diferente dela, não podia se manifestar plenamente. Como a família Eta fez um contrato com o dragão negro, por conta do poder desse voto, os dragões estavam destinados a nascer dentro da linhagem Eta. Por isso, nunca tiveram verdadeiramente instintos, tanto que ela conseguiu nascer realmente na linhagem. A situação daqueles pequenos dragões era que, enquanto eles estiveram no mundo humano, eles foram caçados por eles. Os humanos cobiçavam ter a marca de vínculo com eles, o que tornou a convivência pacífica entre eles e os humanos impossível. Arma então reuniu as almas do que ainda haviam restado e agora aquelas criaturas viviam ali com ele, atuando como seus mensageiros, levando as vozes dos seus crentes até ele. Erin ficou bem tocada com o fato deles terem sido caçados por apenas serem dragões, porque os humanos queriam o poder que eles tinham. Ela queria entender se é realmente tão importante assim ter o poder dos dragões. Arma explicou que a possibilidade de conseguir realizar todos os seus desejos era algo que qualquer um cobiçaria, fosse para o bem ou fosse para o mal. E sendo humanos, era ainda mais tentador. Porém, Arma percebeu que o problema atual de Erin não tinha relação direta com o Guardião e quis saber o que estava aprisionando a coragem dela dentro do medo. E aí, o que vocês estão achando disso tudo? Diz aí nos comentários que eu respondo. Não esquece de deixar o like e o hype, tá? E também a sua inscrição. Não venha só assistir sem se inscrever. Até a próxima. Bye, bye!